Bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como é que estamos em casa? Estamos bem? Acabou de acordar? Não acredito, que preguiça boa, hein? Que legal isso, viu? Mas espera lá, tem aula, você já perdeu a aula. Já estou aqui do lado do professor de Biologia, professor Glauber, já ele vai começar a nossa aula. E aí, como é que tá essa manhã maravilhosa? Tá tudo tranquilo? Eu espero que sim, seja tudo tranquilo. Bem, nem sempre nós somos portadores de boas notícias, né? E eu tô aqui enrolando você, quem tá comigo desde o primeiro momento, da primeira aula. Já tô com saudade também, já tô com saudade aqui da nossa casa. Eu já posso chamar, sim, eu chamo a TV Justiça de nossa casa da educação também, tá? Mas antes de fazer uma despedida, segura coração, quero lembrá-los que todas as nossas informações sobre a nossa Escola em Casa, DF, estão disponíveis no nosso Twitter, que é @escolaemcasadf, sempre vai ter alguma informação lá para você. Temos também o nosso Twitter aqui, da TV Justiça, @TV Justiça. Acompanha por lá também conosco aqui, sempre tem muita informação útil lá para vocês. E lembrá-los que hoje aqui na TV Justiça nós estamos encerrando um ciclo, uma etapa da nossa Escola em Casa DF. Isso, não fica triste, calma. Porém, lá no YouTube, nós temos o YouTube também da Escola em Casa DF. Você vai poder acompanhar as aulas por lá. Por enquanto, logo a gente volta para a TV aberta, fica tranquilo. Eu quero aproveitá-lo também que se você tem algum conhecido que está assistindo a aula agora e não está sintonizando na TV, nem aqui na TV Justiça, nem na TV Gênesis, você pode acessar o nosso YouTube da TV Justiça, que está streamando, que está fazendo ao vivo agora lá na TV Justiça, mesma programação. E a reprise dessa aula de hoje, desse programa agora, ele vai estar disponível à tarde, a partir das 13 horas, na TV União, canal número 11. Tá? Então você tem várias opções aí, né? Eu sei que sim. Mas você vai continuar acompanhando comigo, viu? Lá no YouTube do Escola em Casa. Eu não vou estar mais na TV, mas eu vou estar no YouTube com vocês, por enquanto a gente organiza a casa também. Você pode acompanhar também pelo outro Twitter, que é da Secretaria de Educação do DF. Lá vai ter informações para vocês. Calma, não fica triste não. Eu também estou aqui preocupado, mas eu sei que a gente vai estar sempre entrando em contato ainda, tá? Bem, de antemão, eu gosto sempre de estar agradecendo, pelo menos esse bloco, no próximo bloco, até o final eu vou estar agradecendo essa casa que nos acolheu tão bem, né? TV Justiça, um abraço forte para toda a equipe que está conosco aqui, que não vou me ater a segurar a falar nomes, porque se eu falar o nome, vai que eu esqueça algum nome, e eu não quero. Por isso que eu quero que todos se sintam acolhidos aqui. Mas calma, tem aula ainda, tamo junto, fica até o final, não fica triste não. E aqui eu tô do lado já do professor Glauber de Biologia, que já esteve aqui conosco também, eu acho que a quarta vez também, que nem o professor Marcelino. Esse pessoal já tá de casa, olha aí, tá todo mundo acostumado já, e você em casa também, tá certo? Então vamos lá, bora pra nossa aula, e eu volto, hein? Tamo junto até o final. Fique em casa, acompanhe. Glauber, é com você. Obrigado, Otoniel. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer imenso estar aqui, e especialmente hoje, né, onde a gente está encerrando esse ciclo aí do Quarentena Enem. E eu me sinto privilegiado de poder estar aqui pela quarta vez, estar falando com vocês, transmitindo um pouco do que eu sei de biologia, que é uma imensidão de conhecimento. Não o que eu sei, né, o estudo da biologia, que é uma imensidão de conhecimento, e poder estar aqui trazendo isso para vocês é muito satisfatório. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que está aí desde o começo da pandemia, já está até nos enchendo, né? Mas a nossa ideia aqui é começar de maneira leve, é a gente trabalhar aí, então, um pouco fora do que a mídia está falando, do que está sendo mostrado. E, por fim, a gente fala assim, vai falar um pouco do que está sendo passado na mídia, do que está sendo polêmico e trazendo preocupação para todo mundo, não só no país, mas no mundo inteiro, né? Bom, e que tema é esse? É sobre os vírus, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre introdução à virologia. A virologia, que é essa parte aí da biologia, a parte da ciência, que está dedicada ao estudo e entendimento dos vírus. E a gente vai estar falando um pouquinho também das principais infecções virais, falar um pouquinho da Covid-19 aí. Mas a ideia é a gente começar com calma, a gente entender um pouco o que são os vírus,
de onde eles vieram ou de onde a gente acha que eles vieram, né, como vocês vão ver. E aí, por fim, a gente dá um panorama bem geral sobre essa pandemia que veio esse ano aí para mudar completamente a nossa vida, né? Bom, próximo slide, por favor. Então, o que a gente vai falar nessa aula? Como eu já falei, vamos ver aí o geral do que são os vírus, quais são as características dessas entidades biológicas, que ações elas fazem, né? O que eles estão fazendo aí nos organismos, por meio aí das infecções, qual que é a importância que esses vírus têm na nossa vida, né? Na nossa sociedade. E aí, quando eu falo importância, é desde a importância econômica, da importância ecológica, fica até redundante falar importância econômica e ecológica, porque a ecologia é tida como a economia da natureza, né? O entendimento aí de como os seres estão se relacionando com o meio, quais são os gastos que eles estão tendo e quais são os frutos que eles estão colhendo. E também falar da importância médica aí para a gente fechar essa ideia de vírus, né? Destacando aí a questão da saúde humana, principalmente, que é o que mais nos preocupa. Mais um, por favor. Bom, então a gente já começa com essa pergunta aí que vale milhão, né? É uma pergunta que é amplamente debatida, investigada pelos cientistas, que é o que são vírus, né? Eles são seres vivos? Bom, mais um, por favor. Para começo de conversa, a gente pode dizer que vírus são entidades biológicas muito pequenas e elas são entidades que causam infecções. Elas vão então parasitar outros seres vivos. E quando eu digo outros seres vivos, são todos os seres vivos que a gente conhece até o momento. Estima-se que eles tenham pelo menos um ou mais vírus que são parasitas de suas células. Se a gente olha aqui nessa imagem, a gente tem uma ideia de como isso é possível, né? Aqui temos uma escala submicrométrica em 0,5 micrômetros, que equivale aí um milésimo aí, ou menor ainda de 1 milímetro, né? Então, para vocês terem uma noção do quão isso é pequeno, é 10 mil vezes menor do que 1 milímetro. E aqui na imagem a gente tem mais à esquerda aí a superfície aí de uma célula animal. Ela nem está representada em sua totalidade, para vocês terem essa ideia da diferença entre os tamanhos. Ao centro em amarelo, uma célula bacteriana. E aqui no topo a gente tem um vírus bacteriófago que infecta células de bactéria. E a gente tem uma noção aí dessa diferença de tamanho, né? O que já torna muito desafiante o estudo e entendimento dos vírus. Porque o recurso tecnológico que a gente tem para conseguir ver nessa resolução ainda está progredindo, ainda está caminhando para a gente ter um bom entendimento. Então, mais um, por favor. Então, o que a gente tem que difere esses vírus do que a gente entende como seres vivos, né? Para responder àquela outra pergunta, o vírus é um ser vivo? Primeiro, a gente precisa lembrar que, na biologia, a definição de vida, de seres vivos, ela depende de um conjunto de características. Então, eu trouxe aqui essa imagem para relembrar uma das principais dessas características, que é que os seres vivos são constituídos por células. E essas células possuem 3 estruturas básicas, independente de qualquer organismo que seja uma bactéria, seja uma célula animal, uma célula vegetal e por aí vai. Elas têm essas 3 estruturas, que é um material genético, no caso uma molécula de DNA, no interior dessa célula, que a gente chama de citoplasma, né? esse espaço intracelular, e esse material genético ele está revestido, protegido por uma membrana plasmática de origem lipídica, né? São moléculas de lipídio que interagem para formar aí essa proteção celular. Além disso, a gente considera seres vivos como entidades biológicas que são capazes de se reproduzir, desenvolver atividades metabólicas, manter a sua homeostase, né? O equilíbrio interno desse sistema. E aí a gente volta, mais um, por favor, mais um slide. E aí a gente volta para o vírus para comparar que características a gente vai ter, próximo,
que características a gente vai ter que diferenciam ou assemelham esse vírus aos seres vivos, né, aos organismos vivos. Então, um vírus, como eu falei, ele é basicamente uma entidade biológica formada por um material genético, que é o seu cerne, né, a essência desse vírus é o seu genoma, é o seu material genético. E esse vírus, esse material genético, ele está associado a diferentes proteínas e também envolvido por essas proteínas, numa estrutura que a gente chama de capsídeo. Esse capsídeo, então, ele é formado por diversas proteínas que interagem entre si e conferem aí proteção e também formas de sinalização desse vírus, né? Algumas vezes esse vírus pode estar envolto ou não por um envelope. A gente vai falar sobre cada uma dessas estruturas virais nos próximos slides. Então, aqui a gente trouxe essa imagem para ilustrar para vocês as principais estruturas. Na imagem à direita, a gente tem um exemplo da grande diversidade de vírus que temos, né? Diversidade nas formas, de como esse capsídeo está organizado, né? Sua estrutura geométrica, sua forma geral, se eles são filamentosos, se eles são, de fato, estruturas geométricas icosaédricas, e se possuem ou não espículas aí, espinhos de reconhecimento na sua superfície externa. E uma outra característica muito importante para a gente definir vírus é que eles são parasitas celulares obrigatórios. Ou seja, para eles desempenharem as funções deles, eles precisam estar dentro de uma célula. E essas funções, de certa forma, se assemelham às funções dos seres vivos. Ou seja, quando o vírus está dentro de uma célula, ele é capaz de se reproduzir, de se replicar, né? E utilizar o maquinário da célula para digamos assim, para desenvolver as suas atividades. Então, produzir proteínas que formam o capsídeo, produzir as proteínas que vão estar envolvidas aí no envelope viral, replicar o seu genoma com o maquinário da célula. Então, essas características dão a ele esse título de parasitas celulares obrigatórios. Mais um, por favor. Bom, uma outra coisa que é importante a gente salientar em relação ao nome vírus é que, se a gente pega apenas a palavra vírus, ela pode ser considerada aí, então, um estado, né? Como assim um estado, professor? É de acordo com sua atividade. Então, se uma entidade viral ela está num ambiente, aí, seja numa superfície, dispersa no ar, ou seja, não está infectando, não está dentro de uma célula, ela é considerada inativa, pois não está desenvolvendo aquelas funções que a gente falou. Então, a gente dá o nome de vírion. Quando de fato essa entidade viral está infectando uma célula e desempenhando as suas funções, como replicar o seu material genético e produzir as proteínas que formam o capsídeo, a gente dá o nome de vírus mesmo, que é a palavra utilizada comumente, né? E quando esse vírus ele está infectando uma célula, mas não está desenvolvendo as suas funções, digamos assim, né? Que eu já falei, replicar o material genético e produzir as proteínas aí que formam o capsídeo com o maquinário da célula, que é o seu hospedeiro, a gente chama ele de provírus, pois ele está ali inativo, aquele material genético ele está ali inativo dentro da célula, não desempenhando funções. Próximo. Bom, e quanto a essas estruturas, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Como eu falei para vocês, o capsídeo, ele é então uma cápsula proteica formado por capsômeros. Os capsômeros são as unidades proteicas. Então, imagine o seguinte, você tem lá os ribossomos celulares produzindo várias proteínas pequenininhas. Essas proteínas começam a interagir entre si e formam unidades. Uma unidade de proteínas dessa a gente chama de capsômero. Quando esses capsômeros interagem entre si, eles formam uma estrutura maior. E essa estrutura maior são os capsídeos. Algo que é muito importante a gente destacar dos capsídeos
dessa estrutura, né, é que a origem dela é exclusivamente do DNA viral. Nenhum outro organismo vivo que a gente conhece tem no seu material genético informações que dão origem a capsômeros ou ao capsídeo, né? Então, essa aí seria uma característica exclusiva do material genético viral, que é codificar capsômeros, codificar capsídeo. E esse capsídeo ele pode se apresentar de diversas formas. Aquele padrão geométrico, como eu mencionei, né, icosaédrico, com várias faces, uma estrutura geométrica mais complexa. Ele pode ser filamentoso, então esses capsômeros se unem formando aí um filamento que vai envolver o material genético, e eles podem ter também essa aparência mais peculiar, que é a da cabeça e cauda, que é vista principalmente aí nos vírus que infectam bactérias, né? Mais um, por favor. Uma outra coisa muito interessante dos vírus é o seu material genético. Por que ela é tão interessante assim, né? Talvez seja... Eu acho que eu não reforcei o quão interessante é, porque ela é o que... Esse material genético é o que mais aproxima o vírus dos seres vivos da forma que a gente conhece. Por quê? Porque são os mesmos ácidos nucleicos, são os mesmos pares de base lá, os componentes químicos que formam essa molécula de DNA ou de RNA, só que nos vírus elas se apresentam de forma diferente. Então a gente pode ter, enquanto nos seres vivos, né, a gente comumente tem o material genético se apresentando em uma molécula de DNA de fita dupla, com presença de RNAs que auxiliam aí o processo de transcrição e tradução do código genético. Nos vírus, a gente pode ter quase todas as possibilidades de apresentação desse material genético. Então, a gente tem DNA, vírus que tem como material genético o DNA em fitas duplas. Temos vírus que têm o DNA se apresentando em apenas uma fita, né, uma fita simples. Temos vírus de RNA que podem apresentar fitas simples, podem apresentar fitas duplas. Quando são de fitas simples, podem ser fitas de senso positivo ou de senso negativo. Isso está relacionado aí a como esse DNA vai ser traduzido pela célula, né? O de fita simples de senso positivo é o que mais se assemelha ao RNA mensageiro, né? Que é o que está sendo ali traduzido pelo ribossomo para produzir proteínas, né? Para gerar proteínas. E já o de senso negativo, ele seria a contraparte desse de senso positivo, né? Então, ele teria que passar por um processo para poder se transformar num RNA mensageiro e aí ser traduzido pelo ribossomo. Então, mais uma vez eu reforço, a gente tem algo que aproxima os vírus dos demais seres vivos e, ao mesmo tempo, algo que diferencia eles completamente dos seres vivos, né? Completamente não, mas diferencia fortemente dos demais seres vivos. Mais um, por favor. Bom, e aí, todas essas características começam a dificultar a resposta, a chegarmos na resposta para essa pergunta, né? E de onde esses vírus surgiram, né? Se a gente olha aqui nessa figura, a gente tem uma representação da principal hipótese de origem e parentesco da vida, né? Onde os seres mais primitivos se dividiram aí numa linhagem que deu origem às bactérias e uma linhagem que deu origem à arqueia, né? As arqueias, que subsequentemente deu origem às células eucarióticas, que são todos os outros organismos que a gente conhece, né? Desde plantas a animais. A gente mencionou isso, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, na aula de primeiro ano que eu tive a oportunidade de dar aqui na TV Justiça, né? Que falava justamente sobre as características da vida e a gente comentou um pouco dessas hipóteses de origem, né? E aí, com os vírus, como que a gente encaixa ele nessa árvore da vida, né? Fica muito difícil por diversos fatores. Como a gente mencionou, eles são estruturas biológicas, químicas e biológicas bem simples, apenas um material genético e proteínas. Essas estruturas, elas são muito difíceis de se preservarem no registro fóssil.
Então, a gente não tem sequer um único registro fóssil de vírus ao longo aí da história da Terra. Então, já começa aí, sendo que para quase todos os organismos vivos a gente consegue ter uma evidência da existência dele lá no passado, em tempos remotos da Terra. Para os vírus, a gente não consegue ter isso com clareza, pois o material genético ele se degrada relativamente rápido quando a gente compara o tempo da Terra, né? Um outro motivo é essa grande diversidade da apresentação do material genético. Inclusive, alguns especulam que, devido a essa diversidade, a gente tem múltiplas origens de vírus. E é sobre essas hipóteses aí de surgimento de vírus, se eles estão na base aí da origem da vida ou se eles são derivados de outros organismos, que a gente vai falar aqui no próximo slide. Eu acabei esquecendo desse slide aqui, que é um motivo também de dificultar o entendimento dos vírus, porque por eles serem tão simples, eles beiram aí o limiar entre o que é puramente químico, moléculas químicas interagindo entre si, para moléculas químicas com atividades biológicas de fato. Então a gente tem esse vídeo aqui, onde é uma simulação computacional. Eu trouxe a simulação porque ela é melhor da gente visualizar do que o vídeo de fato. Mas se vocês procurarem protomoléculas no YouTube, vocês vão achar vídeos parecidos, só que com filmagens reais. Aqui a gente tem moléculas de lipídio, elas começaram isoladas no meio e depois começaram a interagir entre si, até formar uma estrutura que se fecha em si, muito similar ao quê? Muito similar à membrana plasmática. Então, quando a gente coloca, inclusive a estrutura aqui, ó, nós temos bicamadas, igual na membrana plasmática, dessas moléculas de lipídio, e elas interagiram até isolar o seu interior do meio externo. Isso é muito interessante, porque você está observando aí simplesmente moléculas químicas que começam a interagir entre si e tomam a característica de uma entidade biológica, né? de parte de um organismo vivo, que no caso é a membrana plasmática. E a gente tem experimentos do tipo para várias outras moléculas, como ácido nucleico. Às vezes o pessoal faz experimentos pegando ácidos nucleicos e essas moléculas de lipídios começam a interagir entre si. Então, recomendo fortemente vocês procurarem no YouTube vídeos sobre protomoléculas que vão mostrar esses experimentos. Então, a gente vê moléculas químicas simples e que já se assemelham com entidades biológicas ativas, né? Isso é muito parecido com a situação dos vírus. Temos ácidos nucleicos e proteínas, e quando estão fora do seu hospedeiro, são inativos, não têm uma atividade biológica presente, mas quando infectam uma célula, quando parasitam uma célula, a coisa muda totalmente de figura. Mais um slide, por favor. E daí, então, de todas essas dificuldades, os cientistas ainda tentam relacionar essas entidades biológicas que são os vírus com a vida que a gente tem na Terra. Então, pensando aí nessas características do material genético, né, que a gente tem, a gente consegue potencialmente dividir toda essa complexidade de entidades biológicas em dois grupos, que seriam os organismos codificadores de capsídeo. Como eu falei para vocês, o capsídeo ele é codificado apenas vindo aí de material genético viral, né? Então temos aí vírus que infectam arqueias, vírus que infectam bactérias, vírus que infectam eucariotos, e eles são codificadores de capsídeo aí no seu material genético. E do outro lado, a gente tem os organismos codificadores de ribossomos. Os ribossomos, como eu falei, são estruturas das células que são responsáveis por traduzir o material genético em proteínas, né? Então, o que os vírus são, basicamente, de novo?
material genético e proteínas, só que eles não têm a capacidade de produzir ribossomos, que multiplicariam essas proteínas que eles tanto precisam. Então, gera essa relação de parasita e hospedeiro, e a gente consegue diferenciar aí por essas características um grupo geral de organismos codificadores de capsídeo e organismos codificadores de ribossomos. E, mais uma vez, de onde vem essa origem? Essa também é uma pergunta que vale ouro para a biologia. Temos algumas hipóteses, mas todas essas hipóteses podem estar igualmente certas ou igualmente erradas. Claro que algumas nós temos fortes evidências para suportarem essas hipóteses, outras nem tanto, mas as três principais que são discutidas hoje são a hipótese progressiva ou de escape viral, a hipótese regressiva ou a hipótese de que primeiro vieram os vírus. A hipótese progressiva, ela fala que você tinha aí no começo da vida entidades genéticas, né, pequenos fragmentos de material genético que eram capazes de transitar aí do meio intracelular para o extracelular, de uma célula para outra, e à medida do tempo, à medida do ganho de complexidade, essas entidades genéticas começaram a ter característica própria, como associação com proteínas, que possivelmente deram origem aí à estrutura do capsídeo, e até se isolarem da célula que ela estava. A hipótese regressiva, por sua vez, ela já está falando de que você tinha aí os primeiros organismos vivos, possivelmente bactérias, que parasitavam outras bactérias. E à medida que elas se tornaram exclusivamente dependentes desse hospedeiro, elas começaram a perder características ao longo do tempo. Então, parte do seu material genético foi perdido, foi deixado de lado, algumas estruturas, e essas estruturas que foram se perdendo seriam os possíveis novos vírus, né, que surgiram. E a gente tem, por fim, aí a hipótese do primeiro os vírus surgindo, que trata, então, de que as unidades intracelulares, por exemplo, o material genético, os ribossomos, eles já existiam antes da gente ter um organismo, assim, por assim dizer, né? Por exemplo, uma célula. Então, você tinha lá um fragmento de RNA que interagia com uma proteína, que é capaz de se replicar, e isso já é suportado com experimentos científicos. Uma molécula de RNA, dadas as condições lá no meio, ela consegue se replicar e se multiplicar, e à medida do tempo isso foi ganhando complexidade e possivelmente dando origem às primeiras formas de vida que a gente conhece. Mas, como eu falei, nós temos tanto a possibilidade dessas três hipóteses estarem certas, quanto só algumas delas. Exemplos a gente tem, exemplos ou semelhanças a gente tem em cada uma dessas hipóteses, quando observamos os organismos vivos. Mais uma, por favor. Bom, e então como que é de fato essa atividade viral, né? A atividade viral, ela pode, se a gente for resumir ela numa palavra, a gente pode dizer que é o processo de infecção e do ciclo de replicação viral, né? Que é o que a gente vai falar a seguir. Mais um, por favor. Próximo. No geral, a gente tem para todos os vírus um ciclo de infecção, né? E a ideia básica por esse ciclo é que o vírus, a partir do momento que ele entra, por exemplo, num organismo pluricelular como a gente, que ele tem um organismo pluricelular como a gente, ele vai entrar aí no sistema, mas ele não vai estar em contato direto com as células. Ele vai entrar em contato direto com as células por meio da primeira etapa, que é a dissorção. Então, as células alvos desse vírus, elas vão ter afinidades químicas com essa partícula viral e vão se direcionar ali para a superfície da célula.
Ao se direcionar para a superfície da célula, há todo um mecanismo de reconhecimento celular. Então, a célula tem receptores na sua superfície, a célula do hospedeiro, que são capazes de reconhecer as espículas do vírus, né? Ou as proteínas que estão ali no capsídeo ou mesmo no envelope viral. Quando há o reconhecimento, essa célula vai englobar esse vírus, né? E isso pode acontecer por endocitose mesmo, a célula vai englobar, como eu falei, ou o envelope viral ele pode se fusionar na parede da célula. E a partir do momento que o vírus está dentro da célula, a gente tem essa etapa 3, né? Que é o processo de replicação do material genético viral. Então, o maquinário da célula vai tirar cópias desse do genoma desse vírus, e essas cópias algumas vão ser lidas e traduzidas aí, então, nas proteínas do capsídeo, né? Então, esse material genético viral, ele adentra, é replicado e, ao mesmo tempo, é traduzido nas proteínas virais. Depois a gente tem a montagem, né? Isso é algo muito interessante na bioquímica celular, que é como essa especificidade do material genético viral poder interagir aí com as proteínas virais, né? Montando aí de fato os novos vírus, né? Bom, e esse vírus precisa extravasar desse meio intracelular para poder infectar novas células, né? Isso pode acontecer pela lise celular, e daí vem o nome de ciclo lítico, que é quando há um grande número de vírus até o momento que a membrana plasmática da célula se rompe. Esse rompimento ele pode acontecer por superlotação do meio intracelular, ou pode acontecer por proteínas virais que são direcionadas para a membrana da célula e promovem aí essa ruptura da membrana. Essas proteínas virais, elas também são as responsáveis pela formação do envelope viral. Então, nesse processo de lise, um vírus pode estar ali ele pode estar interagindo com com um pedaço dessa membrana plasmática e formando o seu envelope. Então, é por isso que o envelope viral, ele possui proteínas virais, porque essas proteínas virais foram traduzidas lá no ribossomo e direcionado para a membrana plasmática da célula. Mais um, por favor. E uma outra forma que os vírus têm de infectar é por meio do ciclo lisogênico. O começo desse ciclo é igual, o vírus vai ser adsorvido no meio extracelular até chegar nas células-alvo, depois há o processo de penetração, só que no momento que seria a terceira etapa, né, que já seria ali a replicação desse material genético e a produção das proteínas virais, a gente vai ter a integração do material genético viral no genoma do hospedeiro. Isso é muito comum acontecer em células bacterianas, né? Esse ciclo lisogênico. Então, acontece principalmente aí nos bacteriófagos, os vírus que infectam bactérias, mas a gente tem casos onde o ciclo lisogênico é presente também em vírus que infectam células eucarióticas, como é o caso dos retrovírus, né? O vírus do HIV, por exemplo, ele é um vírus que tem um material genético de RNA, é uma fita de RNA, e esse RNA, ele, por meio da transcriptase reversa, que é uma proteína de origem, uma enzima de origem do hospedeiro, que quando o vírus se multiplica, ele acaba carregando ela consigo, ela vai transformar esse RNA numa molécula de DNA e, por meio da integrase, que é uma outra enzima, esse DNA que foi feito a partir da transcriptase reversa, ele vai ser integrado aí ao genoma do hospedeiro. O que isso vai acarretar? Bom,
isso tem uma importância evolutiva muito grande, porque a partir do momento que a gente integra o material genético viral no genoma do hospedeiro, essa célula do hospedeiro ela pode se multiplicar, pode replicar o material genético dela e, consequentemente, replicar o material genético viral que está introduzido aí no seu genoma. Isso acontece, então a gente tem o caso do HIV, onde o vírus fica inativo por muitos anos até começar a desenvolver a doença, ou às vezes nem desenvolve, no caso dos soros positivos, mas ele está sendo multiplicado no interior do corpo dessa pessoa pelas suas próprias células, né? Isso a gente chama de vírus endógenos, né? Que quando eles atuam nas células germinativas, eles são passados adiante para as próximas gerações. Estima-se que em torno de 5 ou 8% do material genético dos seres humanos é composto por esse material genético viral endógeno, né? Que veio aí, então, de retrovírus ou outros vírus que possuem o ciclo lisogênico. Então, continuando esse ciclo, né? Após ser inserido aí no material genético do hospedeiro, o material genético viral ele pode ficar inativo, e aí a gente tem o estado de provírus, ou ele pode ser replicado para as funções básicas da célula, né? A célula replica o seu DNA para produzir uma proteína, por exemplo, para fazer suas atividades. Nisso, ela replica o material genético do vírus junto, e aí a gente tem as informações virais sendo traduzidas, né? Então, produção de proteínas do capsídeo, replicação do material genético e a formação. Para sair dessa célula, para sair do ciclo lisogênico, a gente volta para as etapas do ciclo lítico, né? Então, vai ter lá a montagem, vai ter lá a lise celular e tudo mais. Lembre-se, isso aqui é muito importante para a gente ter um entendimento de como as infecções virais podem nos prejudicar ou influenciar aí na evolução dos seres vivos. Mais um, por favor. Bom, e toda essa complexidade dos processos virais, dos processos bioquímicos e de replicação viral, gera a grande diversidade de vírus que a gente encontra na natureza, né? Estima-se que existam cerca de 10 milhões de vírus a mais do que estrelas no universo. Aqui a gente tem a representação desse número, acredita-se que você tenha cerca de 10 elevado à 31ª potência de espécies virais aí existentes nos oceanos, existentes na Terra. É muita coisa, gente. Seria como você pegar um 1 e botar 31 zeros na frente. Então, a gente tem aí as diversas famílias virais aqui, e aqui a gente está representando principalmente vírus que infectam animais, né? Células animais. Temos aqui, ó, a família Rhabdoviridae, que representa os vírus que causam a doença da raiva, né? A hidrofobia. Os Orthomyxoviridae, a família Orthomyxoviridae, que é a família dos vírus influenza, né? Os vírus da gripe. Olha aqui o conhecido do momento, a família Coronaviridae. Olha o aspecto, olha a semelhança a uma coroa quando a gente representa em 2D esse vírus. Daí esse nome, coronavírus. E por aí vai. Temos também os adenovírus, os papilomaviridae, né, que é a família do HPV e de outros vírus do tipo. Os filovirídeos, causadores aí do ebola. Ou causadores do ebola, não, do vírus do ebola, né, que causa a doença do ebola. Mais um, por favor. E como a gente organiza toda essa diversidade viral, né? Isso é uma tarefa muito difícil, porque, como a gente já comentou,
pode-se ter tido várias origens dos vírus, né, desses diferentes tipos de vírus. Então, no geral, a gente investiga características da estrutura do vírus, então a estrutura do capsídeo, se ela é geométrica, se ela não é, o tamanho desse vírus, o tipo de material genético que ele carrega, se ele está carregando um DNA de fita dupla, se é um DNA de fita simples, o ciclo de replicação dele, né, se ele tem principalmente o ciclo lítico ou se ele tem também o ciclo lisogênico, ou os dois, né, ele alterna entre o lisogênico e o lítico, como acontece em bactérias. E aí daí a gente tem a distribuição deles em famílias, né, similar ao que acontece na zoologia e na botânica. O pessoal do segundo ano aí pode estar estudando sistemas de classificação. O sistema de classificação dos vírus, feito pela Comissão Internacional de Taxonomia Viral, ele se assemelha bastante, inclusive na forma de dar o nome para as famílias dos vírus, né? Só que ele não consegue, assim como a sistemática filogenética que é empregada nos organismos vivos, ele não consegue traçar tão bem essa relação de parentesco viral, né, a partir de um ponto de origem. Então, a gente acaba desenvolvendo outros sistemas de classificação, como é o sistema de Baltimore, que é esse que está representado à esquerda, onde a gente classifica principalmente os vírus que infectam células animais de acordo com o seu material genético e de acordo com a forma que esse material genético é transformado em RNA mensageiro, né? Que é aí o RNA que vai ser traduzido pelo ribossomo e ser responsável pela produção das proteínas virais. Então, a gente tem o grupo 1, que é de DNAs de fita dupla, que já são transcritos em RNA mensageiro a partir do momento que eles adentram a célula. O grupo 2, que é um RNA de fita simples, que vai precisar ter sua fita complementar elaborada antes de ser transcrito em RNA mensageiro. O do grupo 3, que já é um RNA de sentido positivo, pode ser de fita dupla, pode ser de fita simples, e já se assemelha bastante ao RNA mensageiro, então já vai direto lá para o ribossomo ser traduzido, e por aí vai. E temos também o caso aqui dos retrovírus, né, do grupo 7, do grupo 6 e 7, onde o RNA, ele por meio da transcrição reversa, ele é transformado em DNA, e daí transformado em RNA mensageiro, ou no caso dos retrovírus, como o HIV, ou como uma outra família de vírus, deixa eu ver se eu acho elas aqui, que o nome me falhou. Mas, enfim, você tem uma molécula de DNA sendo transformada em RNA por transcrição reversa e pode ser integrada lá ao genoma, ou pode ir direto para o processo de produção de proteínas. Então, a gente usa esses mecanismos aí de como o material genético é processado pela célula do hospedeiro para classificar os grupos virais aí, né, em diferentes grupos. Classificar os vírus em diferentes grupos. Mais um, por favor. A gente pode estar classificando também esses vírus de acordo com suas estruturas, né? Então, por exemplo, aqui nessa figura, a gente separa os vírus que possuem material genético de DNA em dois quadrantes. Um quadrante onde eles possuem envelope e um quadrante onde eles não possuem um envelope viral. E aí, por exemplo, aqui dentro dos não envelopados, a gente pode dividir eles mais uma vez entre os que são não envelopados de fitas simples de DNA e os que são de fita dupla. E por aí vai. Qual classificação eu vou utilizar, né? Isso vai depender muito do trabalho do pesquisador, qual vai ser a classificação que vai ser mais didática para ele ou mais útil, né, digamos assim. Por exemplo, se eu quero entender os mecanismos de replicação viral, é melhor eu classificar eles na escala de Baltimore lá. Mas se eu estou trabalhando com vírus, quero fazer imagens de vírus, entender a estrutura externa,
talvez eu separar eles em envelopados e não envelopados pode ter uma utilidade maior, né? Só um momento, pessoal. Essa aula a gente acaba falando muito, então dá uma olhada no bico aqui. Mais um, por favor. Bom, e a gente pode também classificar esses vírus de acordo com o hospedeiro que eles estão infectando, né? Por exemplo, aqui a gente tem o grupo dos bacteriófagos. Eu mostrei para vocês lá no primeiro slide que eles parecem umas naves espaciais. E, de fato, quando a gente faz a fotomicrografia, né, a gente vê que a estrutura deles realmente lembra a de uma nave espacial ou algo nesse sentido. Aqui a gente tem uma micrografia, digamos assim, pura, sem coloração artificial, e aqui uma micrografia com coloração artificial, né? Mostrando, inclusive, o momento em que o vírus está inserindo aí o seu material genético na célula bacteriana. Mais um, por favor. E qual que é a importância dos vírus, né? Acredito que ao longo dessa aula vocês já devem ter pensado em algumas importâncias que a gente pode ter. E essa importância, a gente pode resumir em importância ecológica, porque a importância ecológica deriva na importância evolutiva, na importância médica, porque, mais uma vez, a vida, a gente não estuda ela isolada. Na verdade, a gente estuda ela isolada para entender como as partes formam um todo, mas ela acontece como todo e a ecologia tenta traçar os mecanismos que regem esse todo, né? Então, mais um, por favor. Então, de maneira geral, né, qual que é a importância ecológica dos vírus tem nesse mundo, no mundo dos seres vivos, né? Eles são moduladores e controladores diretos de populações. Como assim, professor? Eles controlam a quantidade de organismos, de indivíduos que tem numa população. A gente está tendo um exemplo muito triste e claro disso, né, que é a pandemia do coronavírus, a Covid-19, ceifando várias vidas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. De certa forma, está controlando o número da nossa população. Mas isso acontece também nas bactérias. Estima-se que nos oceanos, cerca de 20% de toda a biomassa diária, ou seja, organismos aí que morrem e começam a ser decompostos e voltar para o sistema de teia trófica, acredita-se que cerca de 20% dessa ciclagem aí de nutrientes é ocasionada pelos vírus. Mas eles também podem ser moduladores e de certa forma, benéficos, né? A gente sempre associa essa questão de morte, essa questão de prejudicar aos vírus, mas a gente tem casos de simbiose também, como é esse exemplo aqui à direita que eu trouxe, de um grupo de vespas que são infectados por essa família de vírus, a Polidinaviride, onde esse vírus atua em simbiose com essa vespa. Essa vespa ela é parasitoide de lagartas, né, de borboletas e mariposas, e como o vírus atua em simbiose com ela, né? Bom, a mariposa ela vai inserir os seus ovos dentro do corpo da lagarta, esses ovos vão se desenvolver e as larvas dessa mariposa vão comer a lagarta até elas ficarem adultas e a lagarta morrer, consequentemente, né? Só que a lagarta, ela não fica parada, né? Ela tem um sistema de defesa. E esse sistema de defesa, muitas vezes, ele é eficiente. Só que, isso é uma corrida armamentista, né? Você tem lá a vespa tentando infectar, mas a lagarta se protege, e aí chega um momento que entra o vírus, que vai garantir, então, para a vespa um sucesso digamos assim, na sobrevivência desse ovo, dessa larva
da vespa dentro da lagarta. Por quê? Porque o vírus, o polidinavírus, ele vai dificultar aí a atuação do sistema de defesa do corpo da lagarta. Então, o pessoal investigou e viu que as vespas que carregam aí o polinadivírus no seu aparelho ovipositor, né, que coloca o ovo na lagarta, elas têm um sucesso reprodutivo bem maior do que as vespas que não possuem o vírus. Então, a gente tem uma relação de simbiose aí, onde o vírus garante o sucesso reprodutivo da vespa e, por sua vez, a vespa garante a replicação desse vírus em vários hospedeiros, né? Porque o vírus vai infectar lá a lagarta. Mais um, por favor. Um outro exemplo, né? Eu cheguei a citar para vocês da ciclagem de nutrientes, que é proporcionada aí, tem influência dos vírus nela. Então, eu trouxe aqui de como os vírus podem atuar aí, na quantidade de nutrientes que a gente tem num ecossistema, né? Num sistema natural. Então, aqui no ar, a gente tem representado bacteriófagos, vírus que infectam bactérias e até outros vírus que infectam outros micro-organismos. E esses vírus, eles podem infectar aí o zooplâncton e o fitoplâncton. O fitoplâncton é a parte que produz, a parte produtora primária, então vão ser consumidos pelo zooplâncton. Só que os níveis desse fitoplâncton podem ser modulados. Por exemplo, se eu tenho muito fitoplâncton, pouco fitoplâncton, vai ser regulada pela quantidade de vírus, pelo grau de infecção viral que a gente está tendo nesse fitoplâncton. E também os vírus podem estar infectando o zooplâncton, que já seriam aí o primeiro alimento de micro-organismos maiores e de animais, né? Então, todo esse balanço de nutrientes disponível nesse ecossistema aquático, aí no caso, ele pode ser influenciado pela quantidade de vírus ou pelo grau de infecção viral que a gente tem nos diferentes componentes aí desse ecossistema. Mais um, por favor. Moduladores de comportamento também. É outro exemplo claro que a gente está vendo nessa pandemia. Aqui eu trouxe uma foto lá de Nova York, lá da famosa Times Square, que junta grandes aglomerações em tempos normais, né? Esse horror de gente o ano inteiro, porque é um ponto turístico, e quase que 24 horas por dia. Mas devido à pandemia do coronavírus, isso foi esvaziado. Você vê lá só os prédios, pouquíssimas pessoas na rua. Olha lá a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, sem ninguém. Outro ponto turístico que costuma ter grandes aglomerações, e aqui no Brasil, né? Então, essa é uma forma de como vírus podem modular comportamentos. Uma importância ecológica também. Mais um, por favor. Pode ter uma importância econômica mais direta, né? Tudo isso que a gente falou traz consequências econômicas, né? A gente está vivendo aí a pandemia, os problemas econômicos trazidos pelo isolamento social, mas que, ao mesmo tempo, é uma medida para salvar vidas, né? Garantir a proteção. Só que isso traz consequências econômicas. Mas a gente tem exemplos mais diretos, como é o caso do vírus mosaico do tabaco. Esse, pessoal, é um vírus bem bacana porque ele foi o primeiro vírus a ser descrito. Foi graças a ele que o pessoal descobriu a existência dos vírus. Descobriu assim, né? Pôde descrever como é que era a aparência, o que ele fazia. Já se tinha uma ideia da existência de vírus, mas o vírus mosaico do tabaco foi o primeiro a ser visualizado e descrito. Então, é um vírus que ataca plantas, é um vírus de plantas, e traz muitos problemas aí, não só para a cultura do tabaco, mas também do tomate e de outras espécies de importância agrícola, né? Outras espécies vegetais de
de grande importância agrícola. Então, isso é uma forma direta aí de como os vírus podem estar impactando a nossa economia. Um exemplo aí disso. Mais um, por favor. Bom, quanto à importância evolutiva, né? Eu podia trazer diversos exemplos, na verdade eu trouxe. O caso da Vespa lá é um exemplo de como o vírus tem um papel evolutivo importante. O próprio processo de evolução viral também, de como os vírus se modificam ao longo do tempo, é um exemplo da importância evolutiva. Mas eu deixei esse slide para a gente refletir. À medida que a aula vai acabando, após a aula, eu peço que vocês pensem a respeito, né? Como que esses vírus podem estar atuando aí na história da vida na Terra? Há quem diga que a vida como ela é hoje não seria da forma que é, ou talvez nem existiria se não fossem os vírus, né? Enfim, isso são pontos para você refletir. A gente não quer achar uma resposta, mas a gente quer ter um entendimento, ter uma abstração maior desse tema. E por fim, pessoal, a gente vai falar da importância médica. Esse momento agora é um momento mais, digamos assim, mais pesado da aula, porque a gente vai tocar nos assuntos que estão sendo vistos aí na mídia o tempo todo e que nos afetam diretamente, né? Então, para isso, mais um, a gente precisa entender um pouco de como funciona o sistema imune humano, né? Como o corpo se protege dos vírus e de outras doenças. Bom, a gente pode dividir esse sistema imune em dois tipos. A imunidade inata, que é aquela que o corpo já está pronto para se defender, né? Então, a gente tem barreiras físicas, ou seja, a superfície da nossa pele tem bastante queratina para evitar a entrada de micro-organismos e outros patógenos. A gente tem células que vão atuar direto nesses patógenos, como os fagócitos, as células dendríticas, células que vão estimular outras células infectadas a morrerem. O sistema de complemento, aí, como é o caso das citocinas, né, que vão gerar o processo inflamatório, que vai estimular a atividade imune. E a gente tem a imunidade adaptativa, que está relacionado a como o organismo aprende a se proteger das ameaças dos patógenos, né? Então, a gente tem os linfócitos aí que vão reconhecer organismos, estimular a produção de anticorpos, ou mesmo entrar em contato direto com o patógeno para entender, esse patógeno aqui eu conheço, eu vou lá recrutar as células que são capazes de produzir o anticorpo para combater ele. E aqui abaixo a gente tem o tempo de atuação desses diferentes mecanismos aí do sistema imune, né? A imunidade inata costuma ser ali o fronte de batalha, né? Então, horas após a infecção, ela já está atuando. A imunidade adaptativa, ela já demora mais tempo. Mais um, por favor. Dentro da imunidade inata, né? A gente, como eu falei, então são as barreiras e agentes não específicos, né? Elas atuam de maneira geral para proteger o nosso corpo e a gente tem diferentes tipos, né? Então, numa escala macro, que a gente consegue visualizar, são as barreiras físicas e químicas, né? Então, o nosso suor, o muco, o próprio suco gástrico aí do nosso estômago, lágrimas, são moléculas são moléculas grandes, visíveis, de certa forma, e a gente tem na escala micro também, né? Que são o sistema complemento e as células de combate direto aos patógenos. Mais um, por favor. Mais um. Na imunidade adaptativa ou adquirida, a gente pode dividir ela em duas frentes, que é a imunidade celular, e aí a gente está falando das células que vão reconhecer a doença, o patógeno, e a imunidade humoral, que é de fato a ação que essas células vão desempenhar contra aquele patógeno, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho as células que reconhecem o patógeno e estimulam a produção de anticorpos. Aqui eu tenho as células que já vão estar atuando ali na eliminação daquele patógeno, na liberação do anticorpo para combater aquele patógeno. Mais um, por favor.
E isso é o princípio básico das vacinas, né? Você apresenta um patógeno enfraquecido, que não vai gerar doença, mas que vai estimular, então, a produção de anticorpos para proteger aí de uma futura infecção. Mais um. Bom, e ao longo da vida humana, a gente teve diversas infecções virais que se transformaram em pandemias e mudaram um pouco a história da vida humana, né? Tem até um livro que fala a história do homem contada pelos vírus. É uma leitura interessante para entender aí de como as pandemias atuaram nos seres vivos. Bom, então alguns conceitos que é importante a gente falar, né, que a patogenicidade, para a gente entender como os vírus vão atuar, a patogenicidade, que é a capacidade da gente desenvolver a doença, a virulência, que é a capacidade do vírus de produzir o estado de doença no organismo, e a gente tem os fatores de virulência associados a isso, né? Por exemplo, a susceptibilidade é a capacidade que as células têm de serem infectadas. Isso é importante para a gente entender por que esse novo coronavírus é tão perigoso, né? Tão ofensivo para a gente. E a permissividade, que é o quanto a célula está desprotegida ali para permitir que aquele vírus se replique ou não. Mais um. E é importante a gente voltar na questão da penetração, né? Porque, como eu falei, a permissividade está associada ao processo de penetração viral. Então, o novo coronavírus, ele tem espículas que são reconhecidas e são fortes, né? A defesa da membrana, ela não consegue, ela faz uma aderência muito forte com essa espícula do novo coronavírus. Por isso, a grande susceptibilidade da infecção viral, né? Mais um, por favor. E aí, depois que ele adentra, a gente tem todos os ciclos de infecção acontecendo de novo, né? Pode ser o ciclo lisogênico ou o ciclo lítico. Mais um. E essas infecções virais podem trazer diversos problemas, diversas doenças para a gente, aqui relacionando as principais doenças que a gente tem, doenças virais, né? E onde é o alvo desses vírus. Então, doenças do trato respiratório, do trato gástrico, da pele, etc., causadas por vírus. Mais um. Aqui nessa imagem eu trouxe um histórico das principais pandemias e os números de mortes, né? É importante frisar nesses slides que algumas dessas pandemias, diferente da que a gente está vivendo hoje, elas duraram vários anos, como o caso da varíola, da rubéola, que até o surgimento de uma vacina, elas ceifaram milhões de vidas. Algumas já foram, num período bem curto, ceifaram milhões ou milhares de vidas também. Olha aqui. Então, vamos falar, de fato, agora dos aspectos gerais aí dessa pandemia que está nos assolando. Não é muita coisa, mas são mensagens importantes, né? Mais um, por favor. Bom, então, diferenciar os nomes que a gente tem, né? SARS-CoV-2 é o nome do vírus, não é o nome da doença, gente. É o nome do vírus e a sigla vem do inglês lá, né? Esse SARS é da Síndrome Respiratória Aguda Severa e o CoV está associado ao coronavírus, a família que aquele vírus pertence. E o 2 é indicando aí que esse é o segundo coronavírus que causa essa síndrome respiratória aguda severa. O segundo vindo ali do Sudeste Asiático, né? A família do vírus, como a gente já viu, né? A coronaviridae, isso permite a gente chamar de maneira geral esse vírus de coronavírus. Mas a doença em si, o nome dela é Covid-19, que também vem do inglês, né? Coronavirus disease ou doença do coronavírus. E 2019 associado ao ano que essa doença surgiu, né? 2019. Mais um. Bom, o que tem de novo nesse vírus para ele ser para ele ter esse alto grau de virulência, né? É o que eu falei. O espinho dele faz uma conexão, uma interação bem forte com a membrana plasmática da célula, o que aumenta a susceptibilidade da infecção. Mais um. Quais são as formas de contágio? Eu acho que espero que vocês estejam
cientes disso, né? Mas é basicamente pelo contato direto e pelo compartilhamento de partículas virais por meio de aerosol, né? Então aqui a gente tem mostrando aí as possibilidades de contágio e como a máscara pode reduzir essas possibilidades de contágio, bem como as formas de contágio, né? Mais um, por favor, só para a gente... Os sintomas que a gente tem, no geral, e como pelo fato do vírus estar aí superlotando os hospitais, né, a doença está superlotando os hospitais, como eu avaliar se eu tenho sintomas muito sérios, né, para poder ir para o hospital. Então, a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas eu quero deixar 2 slides aqui, gente, no final, que é a questão do tratamento. Nós não temos formas cientificamente de eficácia comprovada até o momento, então o que está garantindo a recuperação, o sucesso, são os bons cuidados médicos. Como a equipe médica vai decidir qual medicamento utilizar e como cuidar do paciente. E a questão, volta só mais um, por favor, só para a gente fechar. E a questão da prevenção. Como não temos uma vacina, ainda assim as maneiras mais eficientes de se proteger é por meio do isolamento social, da boa higiene e do distanciamento social seguro, né? Evitar os 2 metros. Peço só para colocar o último slide para o pessoal ler, porque a gente está falando aí de vidas, não são números. Até ontem, esses eram os dados aí da pandemia do coronavírus, quantas vidas foram perdidas. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a equipe do SED 4, especialmente ao professor Wagner, à TV Justiça pelo acolhimento e pelo apoio aí, para que a gente possa estar de fato, nesse tempo de pandemia, levando um pouco da escola para a casa de vocês. Muito obrigado, pessoal.